Esmeralda e o lobisomem. Na vastidão de uma planície europeia, cercada por montanhas e florestas densas, vivia um antigo clã cigano, conhecido por suas tradições e habilidades místicas. Entre eles, destacava-se Esmeralda, uma jovem cigana de beleza incomparável, com longos cabelos negros que brilhavam sob a luz da lua e olhos verdes que pareciam refletir a sabedoria de séculos. Ela era conhecida por seu talento com a cartomancia, por suas premonições e pela ligação profunda que tinha com o mundo espiritual. Esmeralda vivia com seu clã, viajando de uma cidade a outra, lendo a sorte dos camponeses e dançando ao redor da fogueira e celebrando os mistérios da vida e da natureza. Sua vida era simples, mas carregava de simbolismos e segredos. Ainda assim, seu coração ansiava por algo mais, algo que ela não conseguia identificar nas visões ou nas cartas. Havia um vazio em seu peito, um chamado distante que ecoava nas profundezas de sua alma. Tudo mudou na noite de um solícito de um inverno, quando seu clã montou acampamento perto de uma antiga floresta, chamada Floresta Negra, em volta de lendas de criaturas e espíritos sombrios. O clã evitava aquela região, mas as estrelas indicavam que aquele era o local do destino. E Esmeralda, com seus dons, sentiu uma energia poderosa no ar. Algo estava para acontecer. Enquanto os ciganos celebravam ao redor da fogueira, Esmeralda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus olhos fixaram-se na borda da floresta, onde uma figura solitária emergia das sombras. Alto, musculoso e envolto de um manto preto, o homem parecia carregar o peso de um segredo antigo. Seus olhos, de um amarelo intenso, brilhavam à luz das chamas, e por um instante os olhos dos dois se encontraram. O tempo pareceu parar. Esmeralda não sabia quem era ele, mas algo ao seu interior a alertava sobre o perigo, embora, estranhamente, ela não tinha medo. Pelo contrário, seu coração acelerava com uma emoção que ela jamais havia experimentado. O homem se aproximou, mas não cruzou o círculo sagrado da fogueira. Seu olhar carregava uma mistura de dor, desejo e solidão, e Esmeralda sentiu como se pudesse ver a sua alma. O ancião do clã, que observava tudo com olhos sábios, aproximou-se de Esmeralda e sussurrou: Cuidado com este homem, minha filha. Ele carrega a maldição da lua. Confusa, Esmeralda questionou o ancião, mas ele apenas balançou a cabeça. Os lobos caminham com ele, e às noites de lua cheia ele se torna algo mais. O aviso deveria tê-la afastado, mas o coração de Esmeralda estava inquieto. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, ela foi até a floresta, guiada por uma força que não conseguia controlar. Sabia que o homem estava esperando por ela, e quando o encontrou, ele estava sentado em uma pedra, com um olhar distante, como se estivesse em uma eterna batalha interna. Você deveria me evitar, disse ele, sem sequer olhar por sua direção. Por quê? Esmeralda perguntou.
com a voz suave, mas firme. O que você teme? O homem finalmente a encarou. Eu sou Luca. Eu carrego a maldição do lobisomem. Sou amaldiçoado a vagar por essas florestas, condenado a me transformar em uma besta. Nas noites de lua cheia, eu poderia machucar você, ou pior. A revelação deveria tê-la afastado, assustado, mas Esmeralda apenas sorriu. Esmeralda apenas sorriu e sentiu uma onda de compaixão e curiosidade. E ela respondeu: Eu não tenho medo de você, Luca. Há mais em você do que maldição carrega. Luca a olhou surpresa. Ele havia esperado repulsa e medo, mas os olhos de Esmeralda brilhavam com uma mistura de compreensão e algo mais profundo, a aceitação. Era como se ela pudesse ver além da fera, além da maldição, diretamente para o homem que ele era. Nos dias seguintes, Esmeralda e Luca se encontraram repetidamente nas profundezas da floresta. Eles caminhavam sobre as árvores ancestrais, compartilhando suas histórias e segredos. Esmeralda descobriu que Luca havia sido amaldiçoado por um feiticeiro após defender a aldeia de um ataque. Esmeralda descobriu que Luca havia sido amaldiçoado por um antigo feiticeiro após defender uma aldeia de um ataque, mas ele havia pago o preço de sua humanidade. Desde então, ele vivia sozinho, vagando pela floresta, temendo as noites de lua cheia. Por mais que Luca tentasse afastar Esmeralda, os laços entre eles crescia. Havia uma química inegável, algo que ia além de palavras. Ele se sentia seguro ao seu lado, e ela, inexplicavelmente, sabia que poderia ajudar a libertá-lo. As noites de lua cheia, no entanto, eram uma constante ameaça. A transformação de Luca era dolorosa e descontrolada. Mesmo ele, com toda a sua força, não conseguia conter o lobo interior que dominava seu corpo. Esmeralda, que assistia de longe com o coração apertado, jurou que encontraria uma forma de curá-lo. Ela começou a buscar respostas em antigas lendas e em feitiços esquecidos. Durante as buscas, encontrou histórias sobre um artefato perdido, a Lâmina da Lua, uma espada mágica capaz de quebrar maldições lunares. Diziam que a lâmina estava escondida em um templo nas profundezas da montanha, guardado por espíritos ancestrais. Determinada a salvar Luca, Esmeralda sabia que precisava enfrentar perigos inimagináveis para encontrar o artefato. Luca, ao descobrir seus planos, ficou furioso. Você não entende o que está em jogo, Esmeralda. Não posso deixar você se arriscar por mim. Ah, mas Esmeralda era teimosa e decidida. Eu não posso viver sabendo que você sofre assim, Luca. Há mais em você do que a maldição. E eu estou disposta a fazer qualquer coisa para libertar você. Com o coração apertado, Luca cedeu, sabendo que não poderia impedi-la. Ele prometeu ajudá-la na busca pela lâmina, mas com uma condição. Ele iria enfrentar qualquer perigo para protegê-la, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. Os dois partiram juntos em uma jornada perigosa pela montanha, enfrentando criaturas sombrias e desafios ancestrais.
A cada passo, o laço entre eles se fortalecia. Nas noites frias, eles se aconchegavam ao redor da fogueira, compartilhando sonhos e esperanças. Luca, mesmo com a maldição, permitia-se imaginar um futuro ao lado de Esmeralda, onde ele pudesse ser um homem livre e viver o amor que crescia entre eles. Finalmente, após semanas de viagem, eles chegaram ao templo escondido nas profundezas da montanha. O lugar era sombrio e sagrado, guardado por espíritos antigos que testaram sua coragem e seu amor. Esmeralda e Luca enfrentaram suas próprias sombras e medos, mas juntos provaram que o amor deles era verdadeiro. No coração do templo encontraram uma lâmina, a lâmina da lua, brilhando com uma luz prateada e mágica. Esmeralda sabia o que tinha que fazer. Com lágrimas nos olhos, ela ergueu a lâmina e cravou no chão, liberando uma onda de energia que envolveu Luca. O processo foi doloroso e, por um momento, ela temeu que o tivesse perdido para sempre. Mas quando a luz disparou, Luca estava diante dela, ainda mais humano, e a maldição havia sido quebrada. Ela o abraçou com toda a força, as lágrimas rolando pelo rosto. Você fez isso, Esmeralda. Você me libertou. O amor que compartilhavam era agora livre de qualquer sombra. Eles retornaram ao clã cigano, onde foram recebidos como heróis. Luca, finalmente livre da maldição, decidiu ficar com Esmeralda e seu povo. Ele havia encontrado não apenas sua humanidade, mas também o amor de sua vida. Esmeralda sabia que a jornada deles estava apenas começando, mas agora, com Luca ao seu lado, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. A lua cheia ainda iluminava suas noites, mas agora ela era apenas um testemunho silencioso do amor que havia superado a escuridão e a maldição.